Pessoal, então, boa tarde. Quero dar as boas-vindas para todas as pessoas. Quem está vindo hoje pela primeira vez, essa roda de conversa é uma atividade aqui do projeto de extensão que a gente faz toda semana, toda terça-feira, há mais de 4 anos. E hoje a gente escolheu um tema que a gente preparou porque sabia da intensidade desse debate. A gente faz sempre pré-inscrições e a gente teve 259 pedidos de pessoas para receber o link numa sala online que cabem até 100 pessoas. Então, vamos ver como que vai ficar aqui esse debate. Eu vou fazer uma abertura e aí depois eu vou passar, né, para as pessoas que eu combinei para que sejam as pré-inscritas para colocarem questões para o debate e depois a gente abre essa roda, né, para conversar. Tá ok, Pedro? Podemos iniciar? Sim. Sim, claro, podemos iniciar. Então tá. Tá gravando, tá, pessoal? Para depois a gente poder editar e disponibilizar isso no YouTube. Então, boa tarde para todas as pessoas, para a nossa roda de conversa de número 198 da Frente Stamira de CAPES. Sou Leandro Pacheco, psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. As rodas de conversa da Frente Stamira de CAPES são atividades semanais, realizadas toda terça-feira, para que a gente possa debater temas da atenção psicossocial. A Frente Stamira é um coletivo de usuários, familiares e trabalhadores da rede de atenção psicossocial aqui do estado do Rio de Janeiro, mas que hoje tem pessoas que participam junto conosco, que estão conosco toda semana, porque o formato online nos permite, então, chegar a diferentes locais do Brasil, e eu agradeço a presença de todas as pessoas. O nosso tema hoje é sobre o fenômeno do aumento do diagnóstico de autismo e o que propõe a atenção psicossocial de crianças e adolescentes. É um tema que atrai muitas pessoas para esse debate, não à toa a gente teve um alto número de pessoas que se inscreveram pedindo o link para participar da roda de conversa, e acho que a gente vai ter uma importante conversa hoje, sem a pretensão de esgotar sobre esse tema, sempre compartilhando a partir das experiências. Então, para iniciar essa roda, eu passo para o professor Pedro Gabriel. Então, boa tarde, pessoal. Vamos debater hoje o tema da expansão, né, dos diagnósticos de autismo, do aumento da discussão sobre o autismo e da presença do autismo, a preocupação das famílias, o sofrimento das famílias buscando atendimento, e também quais são as implicações, né, desse fenômeno, porque é um fenômeno dos anos recentes. Quais são as implicações para a atenção psicossocial? A atenção psicossocial tem muito a dizer sobre isso. A atenção psicossocial, através dos CAPS, através da atenção primária, através dos outros CAPs, né, se coloca disponível e aberta para o acolhimento dessas situações, mas também precisa entender esse fenômeno, porque é um fenômeno que nem sempre que tem dimensões que são dimensões culturais, são dimensões também dimensões econômicas, são dimensões de entendimento, de compreensão do que é o sofrimento mental na infância, né? Então, essa é uma roda de colocação do tema em debate. Não é uma roda que vai esgotar o assunto de maneira nenhuma, mas que vai permitir abrir a reflexão de todos nós. Eu acho que vai ser um debate muito, muito interessante. Eu também, da minha parte, queria agradecer a todas as pessoas presentes, especialmente aquelas que se dispuseram a fazer um pequeno relato aqui para permitir o debate de todos nós. Obrigado, Pedro. Então, eu vou estar na função aqui de coordenar e controlar aqui, ajudar as pessoas no tempo, para que a gente possa possibilitar que todas as pessoas participem e falem. Para a gente iniciar, então, vou convidar a Amanda Dourado
que vai poder se apresentar e poder, né, iniciar uma introdução aí sobre esse tema para a gente, do fenômeno do aumento de diagnósticos. A Amanda está aí? Eu tô. Só que eu acho que tem alguém que levantou a mão, não sei se você quer ver o que é. Eu acho que, não sei, Kelly levantou, mas eu não sei se é para falar ou as pessoas às vezes confundem o botão. Tá. Mas você pode iniciar. Tá. Foi confusão. Estão me ouvindo bem, né? A qualquer coisa me avisa se der algum problema, porque a internet está um pouquinho devagar aqui hoje. É um prazer para todo mundo, né? Prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Amanda Fernandes, Amanda Dourado Souza Calci Fernandes. Estou fazendo pós-doutorado aqui no IPUB, né, sob supervisão do professor Pedro. Faço parte de um grupo de pesquisa, né, um grupo de pesquisa nacional de saúde, de pesquisa nacional de saúde mental da criança e do adolescente, junto com a Cris, né, Ventura e com a Bárbara Andrada, e é um pouco do que a gente tem pesquisado nesse grupo, né, conjuntamente, que eu venho compartilhar com vocês, assim, hoje. É um tema denso, como o Pedro falou, acho que não tem nenhuma intenção de abordar tudo ou esgotar, né, essa temática, mas eu vou apresentar alguns elementos do que a gente tem pensado que pode contribuir para a reflexão aqui hoje, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela por conta da apresentação. E aí, Leandro, você só me dá um ok quando, de fato, aparecer na tela cheia a apresentação. Oi? Sim, já estamos vendo. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria, né, começar dizendo que a gente compreende que a gente não consegue, não pode prosseguir, né, nos estudos e o debate sobre o autismo, nesse momento, sem uma análise crítica e abrangente do que tem permeado o que a gente está chamando desse fenômeno atual, né? A gente propõe nosso debate a partir da emergência do autismo enquanto um fenômeno que é social, cultural, político, econômico e que vai atravessar mais recentemente a realidade brasileira, né? E vamos também debater sobre as consequências desse fenômeno e de seus correlatos na formulação e execução de políticas públicas. Então, nosso enfoque do debate, do que eu vou apresentar para vocês hoje, está sob essa luz, né? Sobre esse debate para além de uma questão unicamente clínica. Nosso referencial, né, nossas reflexões, elas se partem, então, respaldadas um tanto nessa autora, que é a Alicia Broderick, que é esse livro, por exemplo, que fala do complexo industrial do autismo, ele é de 2022, tá? E a gente parte para tentar entender como tem se operacionalizado o complexo industrial do autismo, a indústria do autismo no contexto brasileiro. Então, a gente está tentando trazer e problematizar um pouco do que a autora traz sobre a indústria, mas para o Brasil, especificamente na questão das políticas públicas, tá? A autora, ela não se limita a uma compreensão unidirecional do fenômeno no autismo, né? E ela faz análise de todo um sistema que compõe esse complexo industrial sob uma perspectiva de compreensão neoliberal, né? Segundo ela, o que seria esse complexo industrial do autismo? Pode ser que muitas pessoas nunca tenham ouvido falar ou só tenham ouvido falar sobre, né, um aspecto só econômico, a indústria do autismo, enfim. Então, ela traz que esse complexo é uma rede ou um sistema de elementos que estão interconectados, e aí, nesse sentido, envolve mercadoria, mercado e consumidor, onde a mercadoria seria o autismo, o próprio autismo, o corpo de uma criança autista. O mercado seriam vários setores econômicos, como intervenções, formações, produtos, e os consumidores, por exemplo, os próprios familiares. Então, nesse sentido, essa rede de sistema, né, de elementos que estão interconectados, gira em torno da forma como o autismo tem sido abordado e gerenciado no contexto atual, né? Então, esse complexo industrial do autismo seria um sistema que trabalha para fabricar o autismo como uma mercadoria, transformando, então, tudo que é autista em matéria-prima para a extração do lucro, tá? Essa lógica, vamos dizer, operante do complexo industrial traz o autismo e compreende o autismo a partir de enquanto, na verdade, um problema social que precisa necessariamente de uma política intervencionista como resposta a esse problema. E em relação à questão, né, eu estou passando rapidamente, porque é denso, né, como que eu falei, então a gente pode, né, aprofundar caso tenha dúvidas em relação a essa primeira parte, tá?
Em relação especificamente à expansão do diagnóstico de autismo, né, a partir dessa referência do complexo industrial, o diagnóstico de autismo ele passa a ser incorporado num sistema financeiro que depende desse diagnóstico para sua sustentabilidade e crescimento. Então, para a indústria, é interessante cada vez mais a produção de diagnóstico para que, né, se alimente de fato essa indústria, uma vez que esse rótulo de diagnóstico autismo, ele se torna um ponto de apoio onde as atividades financeiras institucionalizadas vão se unir, formando, então, um complexo industrial. Então, é nesse sentido que o autismo ele passa a ser mercadorizado com sucesso. Especificamente em relação às políticas públicas e o cuidado aos autistas, né, a proposição dessas políticas públicas para o autismo no Brasil, ela foi muito tardia, como também muitos devem, né, já ter um conhecimento, e foi também marcado por uma série de controvérsias, conflitos e dissensos que ainda não foram superados e que vão incidir, né, nos modos de organização desse cuidado. Então, a partir de 2013, a gente tem duas orientações do SUS de forma simultânea, uma onde coloca os CAPs, né, infantos juvenis, como locus privilegiado do cuidado, e a outra que coloca os centros especializados em reabilitação. De 2016 a 2022, a gente tem identificado que foi um período determinante para a arquitetura da indústria do autismo no Brasil, né, uma vez que a aliança entre o conservadorismo e o neoliberalismo, em um contexto de fragilização democrática e de desmonte de políticas sociais, criou condições para um avanço exponencial da lógica de mercado sobre assistência ao autismo. Essa análise atual, né, do autismo, desse cenário, enfim, ela é bastante complexa, vai envolvendo aí uma série de elementos de diferentes ordens, e a gente está compreendendo que esses elementos eles estão interconectados e vão engendrar aí uma maquinaria de mercadoria, mercado e consumidor, como eu já apresentei, que tem alguns propósitos políticos, sociais, econômicos sem precedentes na história. E quais seriam, então, esses elementos que hoje faz parte desse cenário complexo, né? O primeiro é a mudança nos critérios de diagnóstico, né, ampliação desses critérios. Também temos as disputas em torno dos modelos de intervenção, principalmente hoje a gente tem visto uma predominância de tecnologias mais comportamentais, a proliferação de projetos de lei com o tema do autismo, o direcionamento financeiro e político do Executivo Federal para clínicas especializadas exclusivas para autistas e uma disseminação de produtos para bens, para consumo dos autistas. Aí eu vou passar agora a dar alguns exemplos, né, assim, concretizar isso que eu estou trazendo, né, o que é essa mercadorização, o que é essa indústria, o que envolve esse complexo, né, essa noção de complexo industrial. Assim. A gente fez uma busca na Câmara dos Deputados em março desse ano com o termo autismo, para ver quais proposições legislativas e quantas apareciam, né? A gente está fazendo uma análise do que está colocado ali. A gente encontrou até março 315 proposições legislativas tramitando sobre autismo nesse momento, tá? E quando a gente faz uma análise temporal dessas proposições, essa análise ela revela um crescimento exponencial do tema do autismo na Câmara dos Deputados, a partir de 2019, né, sendo que em 2023 a gente tem um ápice de 118 proposições sendo criadas ao longo do ano. Então, esse é um gráfico que fica muito evidente o crescimento e o interesse, né, dos parlamentares, enfim, sobre essa temática, principalmente a partir de 2019, onde a gente tinha 26 proposições criadas, e em 2018 a gente tem um pico aí de 118 proposições criadas ao longo do ano. E até março de 2024, início de março, a gente já tinha 18 novas proposições, fazendo uma reanálise agora esse mês, já identificamos que está beirando as 350 no total, tá? Além desse cenário, né, a gente, no Poder Executivo, a gente tem visto diariamente, temos acompanhado inúmeras notas técnicas, decretos, resoluções e portarias, né, sobre a temática também do autismo, e eu destaco aqui uma que eu acho que, né, interessa e que, de alguma forma, está implicada aí, né, nos serviços, na rede de atenção psicossocial e nos investimentos que têm sido direcionadas, né, para atenção psicossocial. Então, a gente tem essa nota técnica de número 14, está dando um aqui, de março de 2024, né, onde é uma nota técnica que vai habilitar núcleos de atenção a crianças e adolescentes com autismo e vai dar um incentivo de 20%
né, para os centros especializados em reabilitação que atendem essa população, né? O que nos chama a atenção dessa nota? Primeiro que, no ano passado, teve a Comissão Intergestora Tripartite em agosto, onde foi destinado já uma verba de 540 milhões de reais para a implantação para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, onde esses 540 milhões iam ser destinados para a implantação e habilitação desses núcleos de atenção específicos, né, exclusivos para autistas, e aí o que a gente também destaca é que poderão ser habilitados serviços já existentes, sendo eles de natureza pública ou filantrópica, tá? Além disso, o que a gente tem acompanhado é o fato dos CAPs infanto-juvenis não terem sido objeto de investimento semelhante, né? E o processo de habilitação do CAPs ficou bastante estagnado entre os anos de 2019 e 2022. E para além dessa nota, né, desse direcionamento de verba para os serviços exclusivos e especializados em autismo, a gente também tem acompanhado convênios do SUS com clínicas particulares e filantrópicas, né, para prestar atendimento a essa população. A gente tem, então, agora, né, associado ao CER, essa questão da exclusividade do autismo, esses núcleos, né, que vão ser habilitados, mas fora eles, e sem muito direcionamento político, né, sem uma orientação muito clara, a gente tem uma pulverização de serviços espalhados por todo o país, em diferentes municípios e estados, que estão recebendo financiamento e têm gestões muito variadas, né, e que também tem nomes muito diversificados, onde a gente vê que não há um padrão e não estão instituídos em uma política específica. Então, essa é uma lista breve lista, né, do levantamento que a gente tem de algum desses serviços que têm sido implantados em diferentes municípios, né? Então, Certeia, Certa, CAN, CREIO, Creteia, Ceana, enfim, são alguns desses serviços exclusivos e ultra especializados para essa população. Quais são as consequências, vamos dizer assim, desse cenário, né? Primeiro, vamos dizer que isso não está implicado numa qualificação do cuidado, então a gente tem acompanhado inúmeras violências, processos de institucionalização de crianças nesses espaços, né? Além disso, uma fragmentação do cuidado sem articulação com a rede intersetorial, um cuidado não territorializado, filas de espera para acesso a esse cuidado, tratamento especializado, que vai gerar, na verdade, uma desassistência, uma subutilização da atenção básica, dos CAPs, falta de profissionais nos serviços públicos, então a gente tem visto um esvaziamento, por exemplo, de terapeutas ocupacionais nos CAPs, porque a gente tem um mercado em alta, né, com salários importantes nessas clínicas especializadas, né, privadas, enfim, então não tem atraído aí mais interesse de algumas categorias profissionais para estarem nesses serviços. Um desinvestimento, desmonte, sucateamento de serviços já existentes, né, e um direcionamento financeiro público para o setor privado ou para a filantropia, e um lobby político, um nicho eleitoral imenso aí. Esse é um gráfico que eu fiz recentemente sobre o crescimento, né, expansão dos CAPs ao longo do tempo. Então, alguns também devem saber que desde 2015 a gente não tem mais as informações de saúde mental em dados, né, daquele relatório, mas em conversa com o departamento a gente conseguiu levantar algumas listas. Então, até abril de 2024, a gente tem 307 CAPs e Js habilitados no país. E o que é importante de dizer, se a gente for olhar 2022, 2023 e 2024, é que nesses últimos 3 anos, o crescimento do número de CAPs foi menor que a tendência de crescimento histórica, tá? E ainda que a gente tenha visto um crescimento meio que linear, né, a gente sabe que além da implantação ter sido tardia, esse número é insuficiente para atender a demanda existente, né? E a gente tem tido também poucas respostas dos entes federativos sobre esse cenário. Como que está e qual que é as possibilidades, o que tem sido proposto para hoje, né? Saiu o novo PAC Saúde esse ano, né? A meta inicial dele era a implantação de 75 novos CAPs no país, e é de todas as modalidades, só que esse número foi, né, dobrado, enfim, diante do número de inscrições. Então, tem uma previsão de entrega prevista de 150 novos CAPs no país,
porém ao longo dos próximos 3 anos. Quando a gente olha e faz análise de quantos desses 150 serão CAPs infanto-juvenis, a gente tem 42, né? Então, 42 e mais 2, um sendo nomeado como CAPs IJD3 e outro como CAPs IJ3. Então, chegando aí um total de 44 novos CAPs IJ nos próximos 3 anos, o que, né, reafirma o quanto que isso não vai ser o suficiente para dar conta da demanda, enfim, para esse crescimento que se tem. Já finalizando, né, para não delongar que a gente possa conversar sobre, né, a gente precisa pensar quais são, então, os caminhos e as possibilidades, né, a gente precisa investir na atenção psicossocial, nos serviços já existentes, como o CAPSI, precisa pensar, né, investir na formação, qualificação dos profissionais e na valorização dos mesmos, trazer para junto, né, numa participação mais social e democrática, as famílias e os próprios autistas, né. A gente tem visto que muito desse lobby político, né, muito do esforço na busca pelos direitos dessa população vem das famílias por conta de uma luta histórica, né, por conta de uma negligência, uma ausência do Estado que perdurou por muito tempo, então eles estão numa busca constante por laudos, por acessar direitos, né, ficam em fila de espera há anos, enfim, então a gente precisa trazer eles para perto, trazer para pensar nesse cuidado no âmbito da atenção psicossocial, né, e tentar transformar um pouco essa lógica de cuidado, focalizar num trabalho que seja territorial, com base na comunidade, que é completamente oposto do que tem sido ofertado por esses serviços especializados, exclusivos para autismo, né, assim como, nesse sentido, trabalhar e propor ações que sejam mais intersetoriais, a partir de um trabalho compartilhado e colaborativo, garantindo espaços e exercício de cidadania e pertença. E acho que um pouco a ideia do encontro de hoje é que a gente possa problematizar, trazer experiências vivas e concretas, assim, desses caminhos e dessas possibilidades para que a gente possa refletir sobre esse cenário. Acho que é isso, espero que tenha contribuído de alguma forma, né, que possa ter sido compreendida aí por vocês. Eu vou passar a palavra para que a gente possa conversar, discutir, enfim. Muito obrigado, Amanda. Excelente essa introdução que você faz e só com muito domínio do tema para poder conseguir falar sobre tanta coisa em tão pouco tempo. Muito obrigado. Para complementar, a gente combinou com a Bárbara, né? Que é tua parceira lá na pesquisa aqui no NUPSAM. E a Bárbara está aí? A Bárbara. Oi, Leandro. Oi, pessoal. Estou aqui. Oi, Cheguei Bárbara. Um pouco atrasada, mas consegui entrar. Passo para você, então. A Bárbara vai falar um pouquinho dessa questão aí, da questão legal, e a gente depois segue com as experiências. Tá bem. Bom, como o Leandro falou, eu trabalho junto com a Amanda, né? Estou apoiando ela nessa pesquisa, que é o pós-doc dela, está sendo supervisionada pelo Pedro, eu e Cristina, e mais outros colegas que também colaboram a partir do GT de autismo, da Rede de Pesquisa em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. E a gente está fazendo essa pesquisa ali ancorada no IPUB, né? E eu vou fazer um recorte específico sobre a questão dos projetos de lei, né? Esse foi um dado, como a Amanda mostrou, esse trabalho sobre a questão do autismo atual no Brasil, como isso está se dando, ela está olhando, né, a partir da ideia de trabalhar o que é esse complexo industrial do autismo. E um dos elementos que saltou para a gente aqui no Brasil foi esse crescimento exponencial da quantidade de projetos de lei que estão sendo colocados no Congresso, especialmente de 2019 para cá, né? Importante considerar, não sei se vocês, né, eu cheguei, já estava rolando a apresentação, mas eu vi que a Amanda botou lá aquele slide com o gráfico, né, aquela curva que sobe bastante nos últimos anos. Aquilo ali é um dado aquilo mostra uma excepcionalidade. Tá? Não era para ter tanto projeto de lei assim sobre um tema, vamos dizer assim, específico. O que a gente tem olhado na análise desses projetos de lei que estão tramitando atualmente, como a Amanda falou, a gente voltou agora a esses dados e a gente está calculando, ainda não fechamos totalmente a amostra, mas já passou de 350 projetos atualmente em trâmite no Congresso, com o tema do autismo.
E a maior parte deles são projetos que estão sendo colocados visando justamente a criação de serviços especializados, a criação de financiamento, direcionamento orçamentário específico para o autismo, a criação de situações de excepcionalidade no ambiente escolar, indo na contramão, por exemplo, da perspectiva inclusiva na educação. Algumas propostas que explicitamente retiram o campo da saúde mental da esfera de cuidados do autismo, e uma série de projetos que também se repetem. O que a gente está percebendo é que esse material que a gente está olhando, ele tem como finalidade institucionalizar um certo modelo de atenção especializado e alinhado a esse mercado que a Amanda explicitou aí na apresentação. Já identificamos que existem figuras, né, de grupos de interesse que fazem realmente lobby junto a parlamentares, né, que a gente tem notado que estamos agora em ano de eleições municipais. O que a gente está vendo é que tem bem muitos desses parlamentares que propõem projetos de lei visando, né, serviços especializados, direcionamento orçamentário, né, políticas muito focais e muito específicas para autistas, retirando o autista e a família do autista das políticas mais universais. Esses parlamentares, alguns deles também estão usando esse tipo de dispositivo dos projetos de lei como uma espécie de vitrine da campanha eleitoral. Né? Então, assim, por exemplo, hoje, por acaso, olhando o material que a gente está analisando agora, eu acabei chegando numa situação em que um deputado que é muito atuante no Congresso com essa pauta de autismo, ele criou um centro especializado num pequeno município do interior, usando verba parlamentar, e ele atualmente é pré-candidato à prefeitura desse município, por exemplo. Então, o que a gente está vendo não é só um uso do parlamento como uma espécie de instrumento, não para fazer avançar políticas sociais, políticas de proteção de direitos, né, políticas de acesso e de qualificação do cuidado da população autista. O que a gente está vendo acontecer no parlamento é a população autista e seus familiares sendo usados como um elemento dentro desse mercado em que a proposição de projetos de lei tem um cacife, um capital político muito grande. Então, o que a gente está vendo acontecer, especialmente de 2019 para cá, é uma quantidade muito grande de projetos de lei que validam e que transformam em, né, normas para todo o país isso que a Amanda estava mostrando com relação ao mercado, né? Então, a gente está diante de um momento muito difícil. É muito difícil também criar espaços de confrontação a esse fenômeno da proliferação de projetos de lei. Primeiro, porque há grupos de interesses economicamente muito fortes, e também porque, num primeiro momento de que se faça uma crítica sobre, por exemplo, a proposta de criar centros especializados em pequenos municípios, toda vez que a gente faz, né, algum tipo de debate em uma esfera, né, em um fórum mais ampliado sobre qual é o problema disso, a reação das pessoas é uma reação assim meio, mas espera aí, você está indo contra serviço para criança com autismo? Você é contra? Ninguém é contra cuidar de pessoas que estão necessitando de cuidados. Ninguém é contra o provimento de uma assistência qualificada. O que a gente é contra é usar uma população que está passando por situações de necessidade de cuidados qualificados, essa população ser usada como munição para estratégias eleitoreiras, né, como um elemento de um grande mercado. Então, assim, eu estou achando muito importante a frente abrir o debate para esse tipo de dimensão do problema do autismo no Brasil,
que a gente não está falando só, não é só um problema de aumento nos diagnósticos ou nas demandas por diagnóstico. Isso se aprofunda muito mais. Né? Isso tem raízes muito mais duras de serem extirpadas, porque estão ligadas a grupos de interesse econômico. É disso que a gente está falando, de uma mercantilização do autismo. E isso, no Brasil, está se dando via o parlamento. São muitos projetos de lei, até onde a gente contou ontem, era 350, mas a gente ainda precisa depurar, então deve chegar um pouco mais que isso. E esse aumento aconteceu de 2019 para cá. Eu acho que vou ficar um pouco por aqui para a palavra circular. Muito obrigado, Bárbara. Então, né, a gente sempre prioriza para que a gente possa compartilhar e debater até uma parte das experiências. Então, dada essa introdução aí de tudo que a gente encontra aí a partir das pesquisas, eu vou convidar a querida Cristiane, que é lá do CAPS-IJ Saci, CAPS-IJ 3, do município de São Paulo, para compartilhar um pouquinho da experiência de como o CAPS-IJ dela tem trabalhado com a questão do autismo. Passo para você, Cris, você e outras pessoas da equipe que estejam aqui presentes. Obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês, saudade, preciso ir para o Rio. Eu não estou sozinha, o Paulo, o Henrique também está aí na roda, está em outro acesso, ele está ali, ó, ele é psicólogo aqui no CAPS-I. Eu sou psicóloga de formação, mas aqui eu sou gestora, então eu só quero vou falar um pouco do lugar que eu estou, né? Então, estou no lugar de gestora de um CAPS-IJ 3, então ele é um CAPS que funciona 24 horas, a gente tem 8 camas para hospitalidade integral, né, dia e noite, é referência para mais outros CAPS 2 do território, na verdade para o município inteiro, mas tem uma divisão aí de ter um CAPS-IJ 3 no município de São Paulo por supervisão de saúde. São Paulo é muito grande, tem 5 coordenadorias e muitas outras supervisões de saúde. Esse CAPS não é habilitado, então ele não está na conta aí que a Amanda trouxe. A gente está num processo grande para habilitação, mas não existe habilitação de CAPS-IJ 3. Né? Então, se a gente conseguir a habilitação, ele vai ser habilitado como CAPS-IJ, né? Atualmente, ele é 100% financiado pelo município de São Paulo. Eu acho que depois o Paulo acho que fala mais, né, para ele trazer mais a experiência de quem está na ponta, mas eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, que eu acho que é interessante compartilhar. O município de São Paulo, ele tem uma lei municipal que, uma vez dado o diagnóstico de TEA, né, a gente não pode rever esse diagnóstico. Isso tem sido algo muito difícil, por quê? Porque as crianças estão chegando muito cedo nos CAPs ou no SER, né, que é uma outra porta aí de atenção dentro do SUS, com um diagnóstico feito em 30 minutos numa consulta no doutor consulta. Tá? E a gente, às vezes, leva 2 anos para dar um diagnóstico dentro de um CAPS-IJ. Né? Então, acho que isso é uma questão importante, também acho que entra numa conversa de mercado aí, e isso está sendo algo muito difícil, e as crianças já chegam com neurodiagnóstico também, eu acho que é um outro campo aí que a gente poderia ampliar em outro momento essa discussão, o que são esses neuropsicológicos, né, esses exames neuropsicológicos ofertados assim, e que não deveria fechar diagnóstico, né, o neuropsicológico, ele dá uma orientação aí dentro de uma expectativa, numa questão, e isso é muito difícil, às vezes, debater com as famílias, tá? Então, isso é um campo difícil. O CAPS, né, ele trabalha a porta aberta, clínica ampliada, né, estou aqui pensando como está difícil mesmo o TTO hoje nos serviços, porque é essa clínica, né, é uma clínica no município de São Paulo, os CAPs atendem também o uso de álcool e outras drogas para infância e adolescência, é uma orientação da portaria municipal, então a gente trabalha com todas essas questões entre 0 e 18 anos,
com uso de substância, então fica esse campo aí bastante diversificado para a gente atuar e atender, e pensar aonde que, e o que o CAPS tem para ofertar para alguém que está dentro de um diagnóstico de TEA, dentro desse cenário ampliado, né? Então, a gente tem, sim, ofertas, tem dado, mas não tem dado a oferta que as famílias vêm solicitado, que é um lugar para ficar os filhos, um lugar para eles estarem, né? E aí a gente trabalha na perspectiva também de deslocamento de cuidado, né? A gente trabalha também na perspectiva de que alguém dentro desse diagnóstico vai poder, então, ter aquisições aí na vida, né? E ela vai poder ser deslocada. E muitas vezes o que a gente vem confrontando a sociedade, porque querem um lugar para sempre, que uma vez como TEA tem que ter um serviço especializado o tempo inteiro. Então, o médico da estratégia de saúde da família não pode ser, né, a escola, o campo de trabalho, enfim, tem que ser dentro da saúde, de uma saúde específica. Então, acho que isso é uma questão. E o município de São Paulo também lançou uma linha de cuidado, mais uma, que diz, que na verdade orienta os caminhos, enfim, as portas de acesso, que dividindo aí os autistas, né, em suporte nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 estaria na atenção básica, nível 2, resumindo muito, tá, gente? Nível 2 estaria aí podendo estar no serviço de especialidade, nível 3, sim, no serviço de especialidade, mas todos esses com ordenador da atenção básica. Então, a atenção básica teria que conhecer, enfim, todos esses. Mas aí eu acho que eu passo um pouco a palavra para o Paulo, para ele contar um pouco da experiência de quem está mais no atendimento das famílias e das crianças, tá bom? Boa tarde. Meu nome é Paulo, sou psicólogo no CAPS IJ Cidade Dutra, né? Eu acho que, trazendo um pouco do que vocês já vinham apresentando, para quem está ali na ponta, né, atuando diretamente com essas famílias, com essas crianças, é muito difícil quando a gente recebe logo de cara uma demanda de um modelo que é muito diferente do que a gente propõe a trabalhar dentro de um centro de atenção psicossocial, né? Então, muitas vezes, essa criança que chega lá com seus 2 anos de idade, já com laudo que foi obtido num atendimento de convênio ou particular de meia hora, também já chega com as horas de terapias específicas das suas especialidades. Então, já tem as horas de aba, de terapia ocupacional, com fono, e todas essas expectativas da família, né, para que isso seja suprido dentro de um CAPS. Até a gente poder fazer um processo de desconstrução do que é um cuidado que a gente se dispõe a fazer dentro de um CAPS, e o que também está vinculado, né, a esse laudo, a esse diagnóstico, isso demora bastante tempo e muitas vezes não acontece de uma maneira tão tranquila, né? Então, diariamente a gente vai enfrentando esses obstáculos, né? Uma clínica que é multidisciplinar é algo que não faz muito sentido para essas famílias. Então, muitas vezes a gente vai enfrentando também uma desqualificação do nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? E o que a gente vai ofertando ali, muitas vezes parece que é de segunda qualidade, que não é o mais adequado, o que seria mais apropriado. E parece que é isso, porque é do SUS, realmente vai ser mais meia boca, né? E junto a isso, né, a gente vai entendendo que as demandas vão aumentando. O número de casos que vão chegando para a gente com essa suspeita do TEA, ou já laudado como TEA, né, também cresce absurdamente. E existe até um apagamento de outras possibilidades, né, de demandas de saúde mental. Aparentemente, assim, tudo que chega é um TEA de alguma maneira. Então, você vai apagando outros diagnósticos, outras questões que dizem respeito ao desenvolvimento, que às vezes não é tão linear na infância, né? Que a gente tem algumas questões que são mais específicas e parece que isso tudo vai sendo apagado também. Então, esses são alguns dos desafios que a gente encontra, né?
com essas crianças e com essas famílias no nosso dia a dia. Muito obrigado, Paulo, Cristiane, trazendo um pouquinho da experiência aí, né, como é que está em São Paulo. Agora, eu vou convidar uma pessoa que está numa cidade lá em Minas Gerais, Poços de Caldas, que é a Roseli, também trabalha num CAPS Infanto-Juvenil, para ela poder trazer um pouquinho como é a experiência, então, lá em Minas Gerais. Roseli está aí? Tô sim. Um município bem menor que São Paulo, né, Roseli? Passo para Nossa, você. muito menor. Nosso município, eu não tô sozinha, eu tô com a Paula, que é a coordenadora da RAPS. Eu sou psicóloga de formação, estou na coordenação do CAPSI desde outubro do ano passado. E o município aqui, a gente tem 160 mil habitantes. Então, assim, é de uma realidade bem diferente de que vocês trazem, né? Mas na exposição da Amanda, né, do que o Paulo fala, que a Cristiane traz, também é um pouco da realidade do município, né? O nosso CAPS, o município tem 3 CAPS, o CAPS 2, o AD, e agora o infantil é o mais novo dos 3 CAPS. Então, a gente está faz acho que uns 3 a 4 anos, né, que o CAPS está funcionando no município. E aqui, assim, a questão do autismo, quem faz os atendimentos, o acompanhamento do autismo é a instituição APAI. Então, o CAPS, por mais que está, né, na portaria, que é a atribuição do CAPS, né, a questão dos atendimentos, o município tem essa parceria com a APAI, então, quando tem diagnóstico ou suspeita de diagnóstico, quem vai fazer essa intervenção, esse acompanhamento, né, acaba ficando. Alguns casos chegam no CAPS infantil, às vezes adolescentes, né, 13, 14 anos, que quando a APAI tem uma boa conversa, um bom diálogo, né, com o CAPS, às vezes senta, faz alguns estudos de casos, né, e faz alguns encaminhamentos de alguns adolescentes para a gente, mas dos menores, assim, né, com 2, 3 anos, porque tem muito essa ideia também que a intervenção tem que ser algo muito específico, né, e por ser um município, assim, mais do interior, as famílias, inclusive, têm muita resistência com atendimentos em grupo, que né, esses espaços coletivos, que é o que preconiza, né, no serviço do CAPS, e aí, às vezes, eles recusam mesmo o atendimento em razão disso. Não, eu quero psicólogo fazendo atendimento individual, naquele modelo, assim, que não vai de encontro com o que a gente sempre trabalha com a questão, né, com o conceito de clínica ampliada. E aí, o município, a gente tem, né, essas questões. Ô, Paula, você queria falar colocar alguma coisa? Cadê a Paula? Boa noite. Meu nome é Paula, né? Como a Roseli já falou, eu estou hoje como coordenadora da RAPS, né? Atuei 2 anos no CAPS infantil, terapeuta ocupacional. A Paula é TO? Muito rara, né? Rara. E assim, a dificuldade que a gente tem, né, no município não é muito diferente do que vocês trazem, né? Que é essa desconstrução mesmo do diagnóstico, que é o que a gente discute muito na equipe e na rede, né? Então, pensando no CAPS infantil, chega muito para nós essas demandas, não da demanda espontânea, mas também da própria escola, né? Chega para nós muita demanda da escola, querendo que se resolva do dia para a noite, né? Então, vamos medicar, vamos dar um nome para, né? Então, assim, já vem uma angústia da família, uma ansiedade da família em querer resolver, né? Ali, na hora, no imediato, e muitas vezes, assim, isso é também reforçado pelo próprio posicionamento da escola. Então, uma das estratégias que a gente utilizou foi matriciar mesmo a escola, né? Trazer a escola para junto, para dizer, olha, o que é da educação, nós estamos aqui enquanto saúde, mas independente do nome que a gente vai dar para essa criança, ela precisa ser educada, ela precisa de aprender, né? Se vai ser para o PDI, né? Se é um déficit intelectual, se é autismo, se é síndrome, ela vai estar aí para aprender, e não vai ser o diagnóstico que vai isentar a responsabilidade de vocês, né?
Então, a gente tem procurado mesmo ampliar essa rede, essa intervenção no território, e batalhado por essa desconstrução, porque só dar o nome não vai resolver, né? Então, assim, tem uma demanda alta, vamos fechar um diagnóstico, então chega para nós. E a gente é cobrado disso, né? Porque eles falam, a gente precisa do diagnóstico para o aluno ter um professor de apoio, para colocar alguém na sala, para ter um cuidador. Então, assim, a gente sempre pressionado pela escola, pelo município, quando a família não consegue, às vezes busca mesmo o Ministério Público, como se o serviço não quisesse fazer, ou não quisesse dar o diagnóstico. E quando a gente fala desse tempo, né, que a gente precisa de atender, dessa questão de atenção e de cuidado, né, às vezes nem sempre os outros órgãos entendem dessa forma, né? Eles acham que nós, enquanto CAPS, nós não estamos fazendo o nosso, que eles entendem que seria o nosso papel, né? E eu acho que essa desconstrução, né, de que nós estamos ali, eu tenho uma formação, né, tenho uma formação no IRD, né, no protocolo IRD, e eles trazem muito isso, né, de olhar para o que não está bom, né? Isso não quer dizer que a gente não está olhando para a criança, para o cuidado, a gente não está dando a atenção devida, né? Mas a gente não tem que sair dando nome à torto direito sem entender quem que a gente está atendendo, de onde vem essa criança, o que essa criança traz, né? A criança não vem sozinha, ela participa, ela tem todo um entorno, ela tem um pai, uma mãe, um social, né? Então, trazer essas famílias também para o atendimento é algo que a gente tem feito dentro do CAPS infantil. Então, a gente tem o grupo de família. Então, tem atendimentos que acontecem, tem o grupo das crianças e o grupo dos pais, né? Porque esses filhos são desses pais e eles precisam estar em atendimento também no CAPS infantil, porque senão não vai acontecer. Então, essa é a nossa realidade aqui de CAPS infantil, né? A gente atende aí, também nadamos contra a corrente, né? Mas com essa intenção de dar o atendimento, o suporte para essas famílias, para essas crianças, né? Mas respeitando o que cada um traz, né? Não só seguindo o fluxo e vamos medicar e vamos dar um nome. E assim, eu falo muito para a equipe, né? Do que adianta a gente dizer que essa criança tem um TDAH, um autismo, ou seja o que for, se depois ninguém vai fazer nada com isso. A gente está aqui para respeitá-los, para fazer algo. Então, vamos fazer junto, vamos ver o que é possível para a vida dessa criança, e não apenas nomear para que nada se resolva. Algo mais? Não, não sei se a Roseli... Excelente, assim, eu acho que, né, obrigado, Paulo, obrigado, Roseli, eu acho que o que vocês trazem dialoga um pouco, né, que eu fui buscar pessoas de cidades, municípios, né, diferentes aqui fora do Rio de Janeiro, de interior, de municípios pequenos, de municípios gigantes como São Paulo, né, para que a gente possa ver que as demandas, elas estão parecidas, elas, né, estão no Brasil, e municípios pequenos, em geral, se associam mesmo com as associações, Pestalozzi, APAI, né, assim, às vezes conseguem ter um diálogo diferenciado com a educação. A gente já teve uma roda de conversa que a gente teve a experiência de um município aqui do interior, né, do Rio de Janeiro, em que tinha, né, eles têm um diálogo muito próximo com a educação, mas que as crianças fazem o contraturno numa clínica escola, né, assim, e aí, isso que a Amanda estava trazendo, né, assim, as famílias nessa demanda, né, por uma instituição que atenda exclusivamente pessoas autistas, e que a gente está colocando aí o que hoje, nessa roda, o que a atenção psicossocial de crianças e adolescentes propõe, né, para esse fenômeno do aumento diagnóstico de autismo. E aí, nossa última experiência que vai ser compartilhada aqui, e a gente vai em seguida abrir para a roda, é a Daniele,
que é do município de Mendes, aqui no Rio de Janeiro, um município que não tem CAPS infanto-juvenil. Então, a gente viu um CAPS infanto-juvenil do tipo 3, um CAPS infanto-juvenil do tipo 2, né? Aqui com a Roseli e com a Paula, e vamos, então, escutar a experiência da Daniele, que tem feito um trabalho lá no município que não tem um CAPS infanto-juvenil. A Daniele está aí? Boa noite. Só para já adiantar. Mendes é um município que tem 17 mil habitantes, né? Então, ele não é elegível para CAPSI, ele não ordenava demanda, não tinha, né, criança com nenhum transtorno, nenhum sofrimento psíquico mais grave. E a gente teve aí o trabalho, né, de começar a tentar articular. Acho que vai começar, tá? Para que acontecesse, nós dividimos, então foi pela primeira vez, né, a questão do autismo aparece no Plano Municipal de Saúde. Até então isso não aparecia. Não só a questão do autismo, né? Nossa preocupação mesmo é com as crianças e os adolescentes, não estava pautado, né, no Plano Municipal. E aí a gente, pela primeira vez, apresenta a proposta e divide ela em 4 frentes, que é o acompanhamento da criança e do adolescente, individual, né, ou coletivo, o trabalho com as famílias, o trabalho intersetorial. A gente começou com a educação, principalmente para levantar a demanda, entender de que forma, né, se eles tinham já algum diagnóstico preliminar em relação à situação do município, e até para entender se essa prevalência, né, que tem sido tão discutida, se realmente, né, de que forma que isso se dava no município. E a gente viu que não é também bem assim, né, não tem nem 1% das crianças com esse diagnóstico. Então. É uma pena ter ficado sem o som, porque eu precisava ter preparado o vídeo antes com uma antecedência, Daniele, mas, enfim. Não, tudo bem. Inclusive, o som, assim, era o que a gente mais prioriza mesmo, é o finalzinho, porque é a mãe de uma das meninas que estava 3 anos fora da escola, e aí a gente consegue uma abertura com essa menina. Um dia que ela decide escrever no computador, falar das coisas que ela gosta, ela é não verbal, e aí ela disse que gosta de natureza. Nesse dia a gente leva ela para um jardim que tem próximo aqui da cidade, e aí lá nesse vídeo a mãe diz: é isso que a gente precisa de paz, né? Ela nunca tinha passeado. Essa última menina que corre, ela estava 2 anos fora da escola, ela tem sintomas, né, mais severos, e a mãe disse que no dia seguinte era aniversário dela, que ela nunca tinha passeado. Então, eu vou começar pelo PTS, né, que é um dispositivo que a gente tem tentado sustentar, para não repetir, né, as questões aí políticas que a gente tem enfrentado. Está muito difícil, né? A gente teve agora, né, a portaria de financiamento para centros, né, de autistas, portaria do governo federal, que financia os centros. Então, vamos tentar por o caminho que a gente consegue, né? E aí a gente tem tentado, através do PTS, junto com esses familiares, né, junto com essas crianças, com esses adolescentes, ouvi-los e construir, né, um trabalho a partir daí. Então, nós aí, né, a gente tem privilegiado, né, esse encontro, esse processo de trabalho, né, que a gente sabe que não é estabelecer dias e horários de oficinas, né. E para isso, antes da gente chegar nesse ponto, a gente tentou fazer essa capacitação, a gente fez essa capacitação introdutória com os parceiros, né, Leandro, Bárbara, que acho que estava aqui, né, precisou sair, a Kátia, e tantos outros, né, Rossano, que colaboraram bastante com a gente. Nós capacitamos, foram mais de 200 funcionários, né, educação, saúde, assistência, cultura, esporte, habitação participou também, conselho tutelar, conselho de direitos, para a gente conseguir, né, pensar num trabalho intersetorial e não em ações de colaboração apenas, né, mas um trabalho que realmente tivesse uma condução, um objetivo, né, que a gente compartilhasse um objetivo comum de trabalho. Então, para isso, a gente fez as capacitações, né,
com esses parceiros para que a gente pudesse alinhar alguns princípios e diretrizes. E, com isso, a gente faz, paralelamente, o levantamento de quem seriam essas crianças, isso em 2022, para a gente apresentar uma proposta para a gestão. Então, a gente chegou num número, embora a gente, né, saiba que esse quantitativo e trabalhar com esses dados não é nossa prioridade, mas foi importante naquele momento apresentar, porque a gestão aceitou e entendeu que precisava de uma equipe para criança e adolescente, né, independente do diagnóstico. E aí, então, hoje nós temos uma equipe exclusiva de infanto-juvenil, né? Não, acho que não é uma equipe pequena, mas hoje temos 4 psicólogos, vamos receber mais 2. Temos um fono, 2 assistentes sociais, um educador físico, 2 facilitadores de oficina, uma nutricionista, né? Todos da saúde mental. Então, foi a partir desse diagnóstico situacional que a gente conseguiu negociar com a gestão, né? E também com a participação dos familiares e conselho de direitos. Então, eles estiveram com a gente durante todo esse processo de planejamento. Iniciamos o trabalho no ambulatório de saúde mental e também na articulação com a atenção primária através da saúde da criança e do adolescente. Todas as famílias foram chamadas, né? Com diagnóstico, com hipótese. Conversamos com a PAI, que era quem absorvia esse público, né? E propusemos que a PAI fosse um ponto de apoio, né, da rede de atenção, da saúde, dentro também dos princípios e diretrizes do SUS. E aí eles fizeram o reordenamento do serviço, fechamos com ele um fluxo em relação à faixa etária, para a gente otimizar o que existia, né? E hoje eles trabalham também de forma intersetorial. E fizemos uma parceria com o programa Primeira Infância, que atua em 5 escolas do município, são 300 crianças. Então, eles atendem até o pré-2, do maternal 1 ao pré-2. Então, a gente faz, né, junto com eles, esse trabalho nas escolas, através de oficinas, de grupos com as famílias também. A gente fez esses grupos, né, que está aí no vídeo, com 6 escolas, onde tinha o maior número, né, de crianças com diagnóstico, para que a gente pudesse conversar com essas crianças por uma inclusão da diferença, né? E dentro dessa mesma lógica, a gente propôs com a cultura, em 2023, eu estou meio perdida no tempo, mas acho que foi isso, 2022, 2023, que levassem pessoas, né, com algum tipo de deficiência. Nesse ano, inclusive, foram 2 pessoas com autismo, uma é o Saulo Laucas, que formou no UFRJ, né, e só depois anunciasse a questão né, dessa característica do autismo, para que a gente pudesse discutir, tentar, né, sensibilizar a população para esse outro olhar, né, que extrapolasse a questão do diagnóstico. Então, é basicamente isso. Hoje a gente está trabalhando, né, com os coletivos dentro do ambulatório ampliado de saúde mental, junto com as escolas. Conseguimos também estabelecer, acho que foi um avanço último agora, que a gente conseguiu fechar com a educação, que as escolas não têm, a criança não tem que ter laudo para ter mediador, né? E acho que isso foi para a gente, né, um grande avanço, porque a escola também pressionava, né, os médicos e as famílias em busca desse diagnóstico, que a gente tem problematizado bastante. Inclusive, conseguimos reaver 2 diagnósticos, e que vieram de outro município, né? Então, acho que basicamente é isso. A gente está dentro do ambulatório de saúde mental com 22, a PAI tem 8, 9 com diagnóstico, e o ambulatório hoje tem 22 outros, né, com hipótese, que a gente até acredita que não seja, mas fazendo esse trabalho junto com as famílias. Uma outra coisa que a gente faz é dar sempre 2 opções de horário, que as famílias, né, são trabalhadores, então a gente faz grupos de famílias depois das 5, para que eles possam realmente participar, né, junto com a gente. A gente está agora começando a 2ª fase da capacitação, e nas capacitações as famílias também participam, né?
Acho que é basicamente isso. Sempre tem alguma coisa por dizer, né? Se tiver alguma questão. Muito obrigado, Daniele. A gente estava aqui te ouvindo e comentando, né, um exercício de resistência, porque é isso, embora as escolas, o laudo não seja uma exigência legal para acessar mediador e as outras questões que a escola pode oferecer, né, adaptação de conteúdo, etc., tem sido, né, e conseguirem fazer esse diálogo aí é super importante. Vamos abrir, então, para o debate. Já tem uma pessoa inscrita, que é a Juliana. Juliana Eu Lima. posso só acrescentar uma coisa, não sei se foi dito, Sim. é que, assim, estando mais próximo das escolas, o que a gente tem conversado é o seguinte: talvez a saúde mental deixe também as escolas num sentimento muito grande de solidão. E quando a gente está próximo, né, a gente diz que a gente não vai fazer aquilo que eles estão demandando, mas a gente pode apresentar uma outra proposta, e eu acho que a partir daí a gente percebe algumas transformações, né? A gente consegue abrir para outros discursos, né, que não sejam esses patologizantes, porque a gente está ali compartilhando realmente esse cuidado, porque eles talvez estejam numa posição, né, muito difícil, né? Não, excelente esse adendo, né? E uma coisa que a gente aqui, né, no NUPSAM tem dito, sempre diz, né, que não é sozinho, não dá para a escola fazer isso sozinha, né? E é preciso fazer isso numa perspectiva de compartilhamento, do trabalho colaborativo, né, junto, respeitando cada mandato. O mandato que é da escola, o mandato que é da atenção psicossocial, o mandato que é da assistência social, o mandato do conselho tutelar, cada um dentro do seu mandato, mas precisam trabalhar junto. Então, vamos estar aberto, então, o debate. Juliana, que é a primeira inscrita. Está aí, Juliana? Aí, tá. Oi, boa noite, gente. Sou Juliana, sou psicóloga do Caricumani de São João. Falo hoje um pouquinho da nossa experiência, né? Fiquei aqui ouvindo e assim, entendendo, né, o quanto que tem de similaridade, assim, quanto os campos estão sendo atravessados de uma forma muito parecida, né? E aí fiquei prestando atenção e entendendo, assim, o quanto que tem a ver com a nossa realidade de São João, né? A gente teve um aumento da demanda também significativo, com esse pedido, assim, de cuidado, altéia, né, e investigação, enfim. E aí foi um desafio, assim, para a gente, né? A gente conta com um município muito populoso, com um CAPCI apenas, e foi muito difícil, assim, a gente tem que se articular para dar conta de uma demanda que está crescendo muito, de fato, né? Assim, de alguns anos para cá, eu lembro que eu entrei no CAPCI em 2019 e a gente não tinha, em 2019, a procura que a gente tem hoje. Então, assim, a gente vem observando a cada ano uma demanda muito grande. E a gente percebe muito esses pais, esses familiares, esses cuidadores, no movimento de busca, né? Busca por respostas, por laudos diagnósticos, às vezes, em muitos momentos, por entender como lidar com a criança, o que fazer, como lidar com o possível diagnóstico, que às vezes chega de uma forma muito mal construída para a gente, né? Uma coisa que não é elaborada e chega ali, a gente, de alguma maneira, tenta fazer um trabalho nesse sentido. E aí a gente implementou uma nova forma de trabalho no último, na verdade, nesse ano, né? Ele é bem recente, que são os grupos que a gente tem chamado de grupos de manejo. A gente começou a observar um aumento muito grande da busca, né, pelo cuidado com essa questão do autismo, mas principalmente na primeira infância, entre crianças de 2, 3, 4, 5 anos. E aí a gente implementou esse grupo como um contorno para cuidar desses familiares. E aí, qual é a proposta, né, que a gente tem feito? A gente, primeiro, faz um encontro com esses familiares, a gente não absorve a criança, assim, inicialmente, digamos assim, e aí a gente faz uma média de alguns encontros com esses pais, com um material adaptado, feito pela nossa equipe mesmo. A gente construiu um caderno sobre o autismo, onde a gente fala sobre vários temas, um pouco do histórico, formas de cuidado, noções conectadas à alimentação, por exemplo, estimulação sensorial, que atravessa muito, né, a questão do autismo. E aí a gente vem desenvolvendo esse cuidado com os pais, que chegam muito
angustiados, muito sem saber o que fazer, muito sem informação, muito perdidos mesmo, né? E aí tem sido muito interessante esse trabalho, porque a gente tem observado quanto ele tem sido importante no sentido de um contorno para esses familiares que chegam muito perdidos e relatam para a gente assim, nossa, como esse espaço tem sido importante, como eu percebo que eu preciso olhar para mim, cuidar, aprender a cuidar do meu filho, né? Poder falar disso, poder de alguma forma pensar novas possibilidades. E aí, além desse acolhimento, né, de construir com eles formas de cuidado, a gente acaba também desconstruindo o cuidado, né? O cuidado não, o diagnóstico. E aí é muito interessante porque eles próprios vão observando, né? Ah, meu filho tem algumas questões, mas não tem gravidade, né? Então talvez não seja bem o que eu estava pensando, talvez ele possa desenvolver de algumas outras formas. E aí, com isso, a gente também vai abrindo o debate para a noção da interseccionalidade, do cuidado compartilhado. E a gente vai perguntando muito, né? Seu filho vai numa pracinha, seu filho transita pelo território, tem amiguinhos, tem priminhos, faz uma atividade extra, faz uma natação. E aí a gente acaba conseguindo resgatar, e muitas vezes a criança está ali com uma questão de um adoecimento, mas muito em razão de uma vida empobrecida. Que às vezes não está na escola ainda, de não transitar pelo seu próprio território de vida, de não ter espaços de troca, de não ter espaços para poder brincar, né? Da própria família, às vezes, não saber como manejar, né? Ter essa dificuldade, da própria família, às vezes, se sentir muito exaurida, muito cansada. E aí a gente vai falando, inclusive, sobre a questão do que é ser criança hoje, do que é ser criança, né? Antigamente, a vida mudou, a sociedade mudou, né? Os espaços mudaram, porque quando a gente era criança, a gente tinha espaço para brincar na rua, né? Hoje, principalmente em locais onde a localidade, o território é muito atravessado pela violência, isso não é mais possível, e que isso também fala sobre saúde. Então, tem sido muito interessante e muito potente a gente poder ter esse espaço de troca com eles, porque a gente vai construindo com eles a noção de que às vezes tem um diagnóstico associado e a gente vai cuidar disso, mas que não é só sobre isso. E a gente ainda não sabe, né? Assim, ainda estamos engatinhando nesse processo, mas a gente tem acreditado que tem sido uma forma de resistência mesmo, né? Esse boom de diagnósticos, né? Poder se fazer presente. E é uma preocupação que a gente tem, que é da atenção psicossocial continuar sustentando que ela é lugar de cuidado para o TEA, por exemplo. É uma coisa que a gente percebe, eu vi os colegas falando sobre isso, sobre a questão de, às vezes, entenderem que o nosso trabalho não é potente bastante, que a gente talvez não saiba o que está fazendo. Então, o quanto é importante a gente se qualificar, o quanto é importante a gente escutar, o quanto é importante a gente perceber o que está acontecendo hoje, até para que a gente consiga montar estratégias, né, de relação, de cuidado, e mostrar que não, a gente consegue sim, mas que a resposta não é bem institucionalizar, a resposta não é bem diagnosticar e medicar. E aí, claro, a gente observa alguns viés, né, como, por exemplo, familiares que às vezes chegam e, mas não é isso que eu quero remédio, eu quero o laudo, eu quero meu filho dentro da sala, e aí tem toda uma dificuldade de manejo, de a gente mostrar que não é bem por aí. Nem sempre, infelizmente, a gente consegue construir isso junto, infelizmente. Acho que esse é o maior viés que tem atravessado o nosso trabalho atualmente, mas a gente vem tentando, né? E aí é isso, eu só queria compartilhar um pouquinho o quanto a gente vai precisando se reinventar, né? Tem tanto aí fora tentando destituir o nosso trabalho, o nosso mandato, mas eu acredito que a gente é plenamente capaz, inclusive, de se reinventar nesse momento de crise e conseguir novas possibilidades para atuar. E é isso, obrigada. Obrigado, Juliana. Sunog? A pessoa está escrita para falar? Isso. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Suane, eu trabalho como psicóloga na assistência social de média complexidade, numa ONG chamada Movimento de Mulheres em São Gonçalo. E a gente executa um programa do Estado contra a violação, contra casos de suspeita de violação de crianças e adolescentes. Então, eu estou aqui também com a minha estagiária. Olá, eu sou a Jennifer, boa noite. Ela também está inscrita, está acompanhando ali pelo telefone. Bom, eu gostaria primeiro de apontar como que é um desafio para a gente, né, que estamos aqui, né, atuando com casos de violação, né, produzindo relatórios sobre esses casos, e, assim, enquanto psicólogos que somos, né, definidos como da área da saúde, ocupando esse lugar em outras áreas, né,
na tentativa de promover, resguardar a saúde mental, como que a gente conta com a rede de saúde mental para fazer estudos de caso, para poder ajudar na avaliação dos nossos casos, justamente para superar essa ideia de quais são as nossas ferramentas quando a gente está trabalhando na avaliação psicossocial. E a gente é um trabalho que tem início, meio e fim, né? A gente não tem todo o tempo do mundo para poder lançar um relatório, a gente não trabalha com laudo aqui, né? A gente não tem todo o tempo do mundo para poder lançar um relatório sobre, né, se a gente verifica que aquela criança ou aquele adolescente tem sinais de violação. Então, você imagina como é um desafio para a gente quando esse caso vem com uma criança que tem suspeita ou não tem nenhum diagnóstico ou já está, né, com o diagnóstico como estando ali no espectro TEA, né, no espectro autista. Então, para a gente é um desafio, porque é diferente do profissional que está sempre trabalhando com aquela demanda e já tem as ferramentas para atuar e tem espaço para atuar. Nessa ONG, o Movimento de Mulheres São Gonçalo, uma ONG muito competente, está sempre tentando promover capacitações para a gente, mas isso esbarra mesmo nesse tema que a gente está trabalhando dessa forma agora, né? Como é que a gente pode atuar quando a gente percebe esse boom, né? O que a gente observa daqui da assistência social acontecer com a rede de saúde mental, como é que a gente pode somar forças nesse sentido. Então, é isso, né? Eu não vou só nos conselhos municipais de assistência social, eu vou nos conselhos municipais de saúde, se possível, também, né? Mas para a gente fica um pouco essa questão da gente querer também ferramentas para trabalhar com as características que envolvem esse público. Né? Como é que a gente atua em pouco tempo com uma criança não verbal? Ou que não está no diagnóstico, mas ela só fala com a mãe em casa, não fala mais na escola, não fala mais fora de casa, né? Sequer tem o diagnóstico. Então, para a gente é importante sustentar essa questão juntos, né? Que é essa interface que o psicólogo promove da saúde com assistência, né? Onde quer que nós estejamos. E até conto com vocês também para poder indicar para a gente, né? Somar forças nesse sentido. A gente faz uma network interessante também quando a gente se encontra nesses espaços aqui, né? A gente se sente menos sozinho. Então, é isso, assim, nós temos um NACA que é muito grande, é uma casa, né? Se a criança tiver algum problema, claro que a gente tenta adaptar o espaço com menos estímulos, às vezes até que a criança possa, né, se habituar até com um espaço diferente. Mas nós também temos um outro NACA que ele é menor. Então, por exemplo, se chegar uma triagem aqui, de repente, para a gente, uma criança começar a gritar, a gente estiver atendendo essa criança, pode ter essas características, né, de um possível autismo numa outra sala, a gente não vai conseguir, talvez, manejar essa situação, porque depende da capacidade de autorregulação dela. Então, para ver como que o espaço é importante quando a gente está fazendo esses atendimentos, né? Então, é isso, assim, gostaria só de pontuar isso com vocês, porque a gente faz relatórios, né, onde aquilo ali pode gerar uma acusação para alguém ou não. Nós temos muita responsabilidade em relação a isso. E é isso, assim, se vocês puderem sugerir para a gente uma discussão da saúde mental com a assistência social, quando a gente está falando desse curto prazo que a assistência tem para poder lançar esses relatórios. Então, fica aí a questão para vocês, que quando surge violação é para o nosso sistema que vem. Obrigada. Obrigado, Suane. Depois, na lista de presença, tem um formulário, né, lá no topo, convidando para que vocês venham participar do coletivo. Se inscrevam lá, né, faz a adesão, porque aí a gente, né, articula, se aproxima mais, inicia esse diálogo aí com vocês aí do NACA de São Gonçalo. Tá bom? Obrigado. Daniele se inscreveu? Daniele, de novo? Eu me inscrevi. Sim, você então, você. Eu quero encaminhar uma questão. Consegue, de alguma maneira, dialogar com a sua pergunta. Yolanda, a próxima inscrita. Oi, gente, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Alô? Então, beleza. Então, desculpa aqui que eu estou meio enrolada, que eu estou aqui tentando segurar o telefone e tentando fugir da minha gata. Então, eu sou uma mãe de um menino autista de 13 anos, né? A maioria do pessoal aqui da frente já me conhece de muito tempo. Sou uma mãe que está aí dentro da luta antimanicomial desde 2014, 2015, que foi quando meu filho recebeu o diagnóstico, ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Mas eu sou uma mãe de sorte. Tá? Eu falo que eu sou uma mãe de sorte porque, primeiro, que eu tenho uma
instrumentalização diferenciada das outras mães que eu conheço, que não são do mundo azul, tá? Porque eu estou falando pelas mães que não são do mundo azul, tá? Porque tem uma diferença muito grande. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu sei que já tem pouco tempo, eu queria só fazer 2 perguntas e levantar uma reflexão. Eu não peguei todas as falas, infelizmente, que eu estava brigando aqui com o celular para tentar entrar. Então, só entrei, já era mais de meia hora de começar a roda. E eu consegui pegar a fala acho que é Rosilene, me desculpa se eu estou falando seu nome errado, me perdoe, e Paula. E depois da Daniela, né, e de uma outra moça que eu também já esqueci o nome. Juliana. Isso, Juliana. E aí, nessas falas, se falou muito da questão da escola, da pressão da escola, né, para o laudo. E a gente fez uma roda, se não me engano, em abril, por conta do Dia da Conscientização do Autismo, e aí que foi essa roda que o Leandro falou, que vieram pessoas que trabalham em escolas, né, trazer suas experiências dentro da questão da inclusão. E nessa roda, eu pontuei que a escola, quando pede laudo, ela pede para negar acesso. Isso é ponto pacífico. Eu estou no chão da escola, entendeu? Meu filho é de escola pública desde o dia que ele entrou, e nunca vi a escola fazer outra coisa com o laudo a não ser negar acesso. Eles primeiro pressionam para ter o laudo, porque aí, se não tiver laudo, não tem como incluir. Se não tiver laudo, eu não posso dar mediador. Se não tiver laudo, eu não posso fazer adaptação. Aí a mãe fica correndo atrás do profissional de saúde, da atenção básica, da saúde mental, desesperada, precisando de um laudo, querendo que faça a avaliação em 2,5 segundos da criança, para ela poder levar esse laudo para a mãe, para a escola. E aí, quando ela chega com esse laudo na escola, ela chega com laudo e com uma declaração do profissional que acompanha a criança, dizendo, olha, essa criança tem esse laudo tal, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que essa criança precisa de mediador, ledor, precisa desse suporte, precisa disso, dessa adaptação. E aí, sabe o que a escola fala? Não, olha só, não vou fazer nada disso. Nossa, por quê? Porque aqui o médico não manda nada. Aqui quem manda é o pedagogo. Então, eu acho que o seu filho, ele está bem. Cansei de ouvir isso na escola. Seu filho está bem. Ele dá conta. Ele está tirando nota boa. Não precisa de mediador, não precisa de ledor, não. Ele compreende bem os enunciados, é coisa da sua cabeça. Entende? Então, eu queria perguntar para essas pessoas, né, que trabalham aí na saúde mental em vários municípios, né, como é que é isso? Essa escola que necessita tanto de laudo, ela faz esse suporte? Vocês conseguem acompanhar isso? Depois que vocês fornecem o laudo, vocês conseguem acompanhar, vocês conseguem ver, né, todo esse suporte sendo oferecido para a criança e para a família? Porque eu nunca recebi suporte nas escolas. Meu filho nunca recebeu suporte. Ele tinha mediador no município, por quê? Porque no município ele estava naquela fase que ele ainda estapeava todo mundo dentro da escola. Entendeu? E aí tinha que arranjar alguém para ficar com essa criança, porque a professora não dá conta. Aí precisava de mediador para segurar o menino. E precisava de medicar. Eu fiquei anos brigando com a escola, dizendo que eu não ia medicar uma criança de 3 anos. Sabe? Não vou dar remédio para o meu filho. E a professora dizendo, não, mas tem que medicar, porque o laudo é para isso, o diagnóstico é para isso, é para cercear, para tolir e para negar acesso. A escola só faz esse uso. O meu filho, ele tem todos os laudos possíveis, ele tem vários exames, todos eles eu entreguei na escola, ele tem uma avaliação neuropsicológica que eu entreguei na escola, dizendo tudo que ele precisa de suporte, e ele tem um PAC, que diz com todas as letras que ele não consegue fazer a interpretação dos enunciados. E aí, no peito do meu filho, está escrito que, ao contrário do que a mãe relata, ele consegue fazer a interpretação dos enunciados. Então, assim, eu quero saber o que a escola faz com todo esse material que a gente produz na saúde e entrega na mão da escola. Eu queria saber se vocês têm
esse acompanhamento, sabe? Vocês que são tão pressionados pela escola, eu queria saber se existe esse acompanhamento, sabe? É isso que eu queria trazer, e trazer essa reflexão, porque o laudo na escola é só para negar acesso. Seja para dizer que não tem laudo, não pode dar o acesso, e se tem laudo, aí olha só, mas aqui o médico não manda, quem manda sou eu, a pedagoga, e ele não precisa, tá? Só isso, gente, obrigada. Obrigado, Yolanda. Agora, Galba. Galba, que bom ver você aí de Recife. Tentei contato com o pessoal do CAPCI de Recife para participar. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Eu sou Galba, eu trabalho no CAPCI, né? Num de vários de Recife. Então, antes de 4 aqui em Recife. Veja bem, algumas coisas, assim. Aqui, a gente não tem essa questão do esvaziamento de terapeutas ocupacionais, porque, contraditoriamente, nossos serviços foram renovados com 2 concursos públicos recentes. Então, a partir do meu CAPS, por exemplo, eu tenho 4. Convivo com 4 terapeutas ocupacionais. O que eu percebo, eu queria destacar, assim, é essa questão né, da confusão, não é confusão, é o adiantar da hora, mas da interpretação da demanda do CAPS enquanto reabilitação. Eu não sei se vocês percebem isso, né? Então, isso também é confuso, porque ele não é de reabilitação, mas você não pode deixar de fazer o encaminhamento implicado da pessoa. Não é só assim, olha, não é daqui e procura onde seja, né? Então, assim, eu acho que isso vem acontecendo nas demandas que a gente atende no CAPS. Falando com a Yolanda, dialogando um pouco, eu acho que o laudo é utilizado, sim, como embarreiramento, e, assim, muito me impressiona a questão do duelo entre você garantir o direito à educação, à saúde, negando o de educação, né? Porque eu já peguei alguns casos quando o menino é suspenso da escola esperando o laudo. Mas, assim, o que eu queria destacar mesmo é essa questão desses impactos no CAPS, que não é da sua natureza de recrutar o CAPS enquanto reabilitação por conta dos problemas da rede. Isso é uma coisa que eu queria dialogar com vocês, que eu percebo claramente. E a gente aqui no CAPS que eu estou, a gente vem investindo em formação da equipe, né, para melhor atender esses meninos, esses adolescentes, no meu caso são adolescentes, e também investindo nesse diálogo via atenção básica de transmitir esses conhecimentos. Então, era isso que eu gostaria de falar, e está tudo muito rico. Muito obrigado, Galba. O nosso horário é 6h30, mas eu proponho da gente ouvir pelo menos mais 2 falas. Eu vi que a Aline tinha levantado mão, Franco tinha levantado mão, não sei se levantaram e querem falar ou não, e aí a gente volta para as pessoas que iniciaram, se quiserem fazer alguma outra fala, né, alguma outra consideração. Aline, você queria falar? Você levantou a mão 2 vezes, abaixou? Pode deixar. Franco tinha se inscrito, para falar ou não? Franco, então. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, eu fiquei pensando nisso que Juliana falou sobre essa desconstrução, né? Me veio muito na cabeça a desconstrução da demanda. Eu sou psicólogo de formação, sou técnico de CAPCI aqui no Rio de Janeiro, e fiquei pensando nisso também. Como é que a gente pode entrar nesse trabalho também com os familiares, com os usuários, né? Que chegam muito aguerridos, que chegam com uma demanda, às vezes, muito específica de reabilitação, isso, é aquilo, com uma demanda muito fechada, que é isso, que não coincide com a proposta de trabalho do CAPS, né? E fico pensando assim, no que a gente também precisa fazer de trabalho com esses familiares no dia a dia, né? Não só de desconstrução da demanda, mas no trabalho político com os usuários, com o trabalho político com os familiares. Tenho a impressão de que a gente também não vai sair muito do lugar se a gente não conseguir
se a gente não conseguir se unir com essas pessoas, né? Acho que se a gente fica muito também falando para nós mesmos, se a gente fica muito falando, vamos falar entre os profissionais, vamos falar com a atenção básica, vamos falar com a educação, eu tenho a impressão de que a gente também não vai sair muito do lugar. Então, como é que a gente transmite? Eu sinto essa dificuldade, assim, dentro do meu dia a dia no CAPSI, eu sinto a dificuldade de como é que a gente consegue fazer não só a transmissão, mas como é que a gente consegue se associar aos familiares e aos usuários dentro dessa luta. Como é que a gente consegue passar quais são os impasses, quais são as questões, quais são os grandes problemas, e também ouvir o que eles trazem, né? Até onde também o CAPSI está conseguindo fazer esse acolhimento aos familiares e aos usuários. E é um pouco isso, assim, eu estou tentando pensar numa ideia assim, de como é que a gente consegue fazer também uma autoavaliação, para onde a gente precisa ir um pouco, para a gente também não ficar só falando entre a gente e aí a gente não sai do lugar. Enfim, eu estou me repetindo aqui, mas eu estou um pouco nesse dilema hoje no meu dia a dia do trabalho. Obrigado, Franco. Carlos Henrique tinha se inscrito? Boa noite aí a todos. Olha só, Franco, provoca o Leandro um fórum aí no Rio de Janeiro. Provoca o Leandro, provoca a Frente Samira um fórum no Rio de Janeiro. Nós teremos agora, acho que em novembro, acho que está marcado já para novembro, um congresso no IPUB, mas provoca o Leandro para poder fazer um fórum no Rio de Janeiro. Muito obrigado aí. Obrigado, Carlos. Eu até me desconcentrei, porque a gente saiu eu me confundi aqui. A Cristiane colocou uma pergunta importante aqui, né? É o CAPS-IJ que precisa cuidar dessa demanda, né? Eu acho que estava dialogando com o que o Franco estava trazendo. Sueli, agradecendo a roda. Então, vou voltar, não sei, Amanda, se a Amanda quer fazer algumas fala final, agradecimento, Cristiane, Paulo. Nem que seja para dar uma boa noite, então. Então, eu vou dar boa noite, agradecer, acho que fico com a provocação de faz aí no Rio para a gente ir para aí, tá? Eu só queria trazer uma reflexão que me fez pensar na roda, aqui é que quando eu coloco, né, só o CAPSI que tem que cuidar dessa demanda, eu fico muito preocupada quando a gente vai colocando essa demanda do TEA só no CAPSI enquanto sociedade, porque a gente já fez isso no passado. Eu sei que as famílias estão cansadas e precisam de um lugar e a gente tem o dever de acolher, mas sendo só um lugar, a gente está voltando para o totalitarismo, e aí eu acho que a gente dá um tiro no pé. Tá? É só isso, uma boa noite. Obrigada. Também vou desejar boa noite para vocês, e aí eu queria reforçar, acho que não só o Fórum no Rio de Janeiro, mas a gente precisa urgente da retomada do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil, né? Acho que isso é uma demanda necessária que a gente tem cobrado constantemente e que não temos tido resposta em relação a isso, né? Também acho que não é só para o CAPS, mas o CAPS também não deve abrir mão, como tem feito em muitos municípios, né? Eu acho que essa está uma questão. A gente está vendo que o cenário do CAPS está muito fragilizado em algumas realidades. Queria aproveitar para fazer um convite para vocês já, porque a gente vai fazer uma pesquisa de levantamento sobre a situação dos CAPs infantos juvenis no Brasil todo, né? Então, vou precisar da colaboração de vocês que estão nesses espaços para a gente tentar entender como está esse dispositivo em 2024. Sei que alguns não estão habilitados por conta, né, da portaria do CAPS Infanto Juvenil 3, né, Cristiane, como você mesmo apontou, mas a gente tem uma lista separada sobre esses que a gente está encontrando que não estão, mas que podem entrar sim, é super urgente entrar nessa pesquisa. Então, eu já faço a divulgação, porque eu vou provavelmente divulgar por essa via, pela frente aí, essa pesquisa que eu acho muito urgente e reforço, eu acho que foi ao Franco, né, a gente precisa fazer essa construção e problematização e reflexão política junto com essa população, né, ouvi-los também e trazer, eu acho que esse é um caminho que a gente precisa enfrentar e trazer para junto, e não só brigar, né, porque a gente viu muito o afastamento das famílias, enquanto a gente não fazer esse trabalho político, participativo, colaborativo, junto com eles também, não acho que a gente vai avançar,
né, a gente só vai ficar nas disputas. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Cristiane, Amanda. Não sei se Paulo, Roseli, Paula, Daniele querem falar. Gostaria de agradecer o convite, né, de participar. Eu acho que essas discussões, né, são espaços assim, muito ricos. A provocação da Yolanda, assim, ela foi perguntando para a gente, né, dessa coisa da escola, do quanto que dificulta. Eu estava aqui, o tempo acaba sendo curto, a gente não consegue, às vezes, responder a tudo, né, mas eu acho que os questionamentos dela, assim, são muito pertinentes, porque é algo, assim, que a gente faz no dia a dia, né, inclusive antes mesmo de chegar com a família, com a escola, a gente fala, esse laudo é com que finalidade, né, de fato vai fazer uma diferença na vida dessa criança, só vai excluir, né, mais ainda ela dentro do contexto escolar. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem pautas, né, para estar discutindo, é um tema muito amplo, e eu gostaria de agradecer, né, a vocês o convite, e tendo alguma coisa, assim, fóruns, congressos, a gente estamos aí, né, para participar, para estar junto. Obrigado, Roseli. Alguém mais? De fato, a gente não esgota o tema, né? Uma roda de conversa, mas acho super pertinentes os comentários, as críticas, as perguntas. Estou entendendo aí a demanda, o pedido para que a gente organize um encontro, um evento. Vamos ver o que a gente aqui, enquanto a Frente Stamira, vai conseguir fazer. Mais alguém? Um agradecimento ao Carlos Henrique de ontem. Pode falar. O Abimael, né? Fala. Oi. Bom, eu gostaria, já dei os parabéns ontem, né, pessoalmente. Gostaria de dar os parabéns ao Carlos Henrique, né, que ontem no coletivo Ivone Lara compareceu, né, à Alerj para receber o prêmio, um dos prêmios, Nisso da Silveira, que foi entregue. E aí o Carlos Henrique foi lá receber, foi lindo, muito lindo. Eu e Leandro tivemos lá pessoalmente, abraçamos ele e parabenizamos. Foi emocionante, muito lindo, tá? Então, gostaria de parabenizar você. Um grande beijo para você, para sua equipe, para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, cara. A gente só faz por amor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por... Mas é isso, a gente só faz por amor. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Carlos. Paulo, a gente te cortou, né? Não, só agradecer também pelo convite, pela discussão. Acho que esses espaços só têm a somar assim, nas nossas lutas, né? Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Então, a gente sempre termina a roda com uma música. E aí eu vou colocar uma música para que a gente possa ir escutando e as pessoas ficam à vontade, né, para saírem, se for. Tem várias perguntas, várias colocações aqui no bate-papo, a gente não consegue abarcar todas. Essa roda de conversa foi gravada, vai ser editada, e a gente vai disponibilizar lá no nosso canal, no PSAM, do YouTube. A equipe aqui de extensionistas colocou no bate-papo, vou pedir para repetir aqui as nossas redes sociais, que por lá, para quem não está em grupo de WhatsApp e tal, possa saber dos temas das rodas, tá? Toda semana, então, terça-feira, 5 horas, a gente realiza rodas de conversa. E muito obrigado por hoje. E a gente precisa, e vou acatar o pedido da Sueli, a gente precisa seguir essa discussão.